Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o presbítero André e mais uma vez estamos aqui para meditarmos e estudarmos a gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Esse lindo e maravilhoso texto que lemos anteriormente em 1 Coríntios 15, 51 ao 54, fala claramente a respeito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mostra como o apóstolo Paulo, brilhantemente guiado pelo Espírito Santo, mostra que, na verdade, nem todos irão passar pelo sono da morte. Mas aquele dia glorioso, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens, aqueles que estiverem vivos serão transformados, terão seus corpos transformados. E aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados e terão seus corpos transformados. E ambos estaremos com o Senhor nos ares. Esta é a palavra que o Senhor nos apresenta em 1 de Coríntios 15, do 51 ao 54. Amados, esse é um dos assuntos que, sem mais, que mais encantam a mim e garanto que a maioria das pessoas nas Sagradas Escrituras. Sem sombra de dúvidas, é o conteúdo que mais me chama a atenção. Se tratando de conteúdo escatológico, eu gosto de todos, mas focando diretamente no arrebatamento, é um meio de chamar a atenção de todos. É uma questão que nos encanta. No entanto, é preciso que nós busquemos a informação a respeito deste conteúdo tão relevante que nos remete aos eventos futuros que antecedem o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar os seus eleitos. Maranata. Ele virá buscar os santos de todas as eras e implantar o milênio sob o seu comando neste mundo. Ao longo do tempo, temos aprendido que a volta do Senhor Jesus pode ocorrer a qualquer momento. Quando menos esperarmos, o arrebatamento pode acontecer desse jeito. Mas eu te faço uma pergunta. Existe base bíblica para amparar essa teoria? Se houver base bíblica, coloque aqui nos comentários aqui embaixo. Existem textos diretos, sem interpretação teológica, textos diretos, sem interpretação, mostrando que isso vai acontecer, textos que respaldam essa teoria. Se houver, coloque aqui embaixo nos comentários. Ou essa teoria é pauta apenas de interpretações equivocadas, pauta apenas de interpretações feitas através de pessoas que sonham em não atravessar a grande tribulação, não sei se por medo ou por covardia de passar por aquilo que a igreja está determinada para passar, acabam acreditando e ensinando que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Afinal, quais são os textos que o conhecido pré-tribulacionismo abraça como parâmetro para amparar a sua teoria? Nós temos Êxodo, capítulo de número 8, versículo 22 a 23, é um deles. Temos também Êxodo 9, do 3 até o versículo 6. Êxodo 9, 23, 26. E muitos outros que necessitam de uma interpretação para ter base para amparar a teoria da vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação.
Mas será que é isso que as Escrituras Sagradas nos ensinam? Vejamos que assim como o povo de Israel foi oprimido por Faraó, os santos do Senhor serão duramente oprimidos pela besta naqueles dias. Veja o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. No capítulo 6 de Apocalipse, João vê os crentes do passado que foram mortos por causa do testemunho de Cristo. Esses crentes deram a sua vida por amor do nome do Senhor Jesus. No verso 11, Jesus afirma que ainda haveriam mais mortes por causa do testemunho daqueles crentes que se manteriam fiéis durante a grande tribulação. E havendo aberto o quinto selo, e debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Podemos então entender que naqueles dias, o remanescente fiel preferirá a morte a negar a pessoa do Senhor Jesus. Mas Jesus ali naquele momento manda que eles aguardem mais um pouco de tempo até que se complete o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que haverão de ser mortos como eles foram. Repare que Jesus não ressuscitou aquele grupo como sendo a primícia, uma parte dos santos, para promover uma outra ressurreição posteriormente, como acreditam os pré-tribulacionistas, que vai haver uma antes e uma outra depois. Muito pelo contrário, ele deu ordens para que os crentes do passado que haviam sido mortos, aqueles mesmos crentes que foram mortos por Nero, por Calígula, por outros imperadores romanos que despedaçavam, jogavam nas arenas, queimavam vivos, Jesus deu ordem para que eles aguardassem, para que todos de todas as épocas deveriam ressuscitar ao mesmo tempo, na primeira ressurreição, descrita em Apocalipse capítulo 20, que é a ressurreição dos santos. Segundo o que está escrito neste mesmo versículo, neste mesmo capítulo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram julgados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal nas suas testas, nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amados, o apóstolo Paulo é categórico ao afirmar que não pode haver arrebatamento dos vivos. Preste atenção, não pode haver arrebatamento dos vivos sem que primeiro aconteça a ressurreição dos santos, santos de todas as épocas, aqueles que dormem no Senhor, tanto os santos do passado como os santos mortos, aqueles que serão mortos, serão decapitados, assassinados e sofrerão a pena capital durante a grande tribulação. Confira o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Dizemos-vos, pois, isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amados, a confirmação de 1 Tessalonicenses 4 se faz presente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que fala não de arrebatamento, mas da rapidez que acontecerá a transformação dos corpos, para que posteriormente aconteça o arrebatamento, tanto de vivos como de mortos ressurretos e transformados em um único evento. Você entendeu? Não pode acontecer um arrebatamento antes da ressurreição dos mortos. O próprio apóstolo Paulo impõe essa condição, guiado pelo Espírito Santo. Obviamente, ele não falou disso dele mesmo. Isso foi revelado para ele através do Espírito Santo. Veja o que diz 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Reparem que Paulo é categórico ao afirmar que o arrebatamento ocorrerá ao som da última trombeta, ou seja, no final, e não no início ou no meio da grande tribulação, mas somente no final. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 também diz: E o sétimo anjo tocou a trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Em concordância com Mateus capítulo 24, versículo 29, que descreve os fatos que acontecerão segundo o texto citado anteriormente em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que diz que após a tribulação, Mateus 24, 29 diz que após a tribulação daqueles dias, após a tribulação daqueles dias. Há concordância entre os versículos. Mateus concorda exatamente com Apocalipse 11. João também descreve lá em Apocalipse os mesmos eventos que deverão desenrolar naquele glorioso dia. Após o toque da última trombeta naquele glorioso dia, Mateus fala sobre o sol andando seu brilho, a lua escurecendo, as estrelas caindo do céu, conforme assim diz a palavra. E havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Notem que o Senhor Jesus, através de Mateus, nos revela com clareza, não o dia e nem a hora, propriamente dito, mas ele revela os acontecimentos os acontecimentos que antecedem o evento da sua vinda, o evento que é chamado no grego de parousia. Mateus 24, 29 ao 31 enfatiza completamente a vinda do Senhor Jesus e de que forma isso deve acontecer e quando isso vai acontecer. Repetindo, ninguém está aqui tentando apontar o dia da vida do Senhor, muito pelo contrário, ele mesmo diz que o dia e a hora ninguém sabe. Repare, amados, que o Senhor Jesus, através de Mateus, nos revela com clareza, não o dia e nem a hora, mas ele nos revela os acontecimentos que antecedem a sua vinda, assim como ele sempre fez, como nosso Deus sempre fez com os profetas do passado. Veja o que diz em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ora, Deus já faz dessa forma para que o povo se prepare, para que o povo não possa dizer assim: ninguém me falou nada, eu não sabia. Está escrito, tudo está sendo apresentado, descortinado diante de nós, nesses últimos dias, através do Espírito Santo. Veja o que diz o Evangelho de Mateus,
capítulo 24, versículo 29 ao 31. A palavra do Senhor diz assim, olha só, olha como a palavra revela, como o Senhor revela aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele vai trazer sobre todos os povos da terra. Ele avisa os seus servos e os profetas que nos últimos dias, como Ele tem nos avisado nos últimos dias. E logo depois da aflição daqueles dias, ou da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com um rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amados, os anjos do Senhor recolherão os seus santos de todas as partes da terra, de todas, vivos e ressurretos, todos transformados, incorruptíveis e imortais. E aí então estaremos com Ele, com o Senhor Jesus, para tudo sempre. Se você prestar bem atenção naquilo que o Senhor está apresentando para nós, Ele mostra claramente que não tem como ser de outra forma, não tem como ser apresentado de uma outra forma, não tem como você antecipar o arrebatamento, não tem como você fazer com que o arrebatamento seja uma coisa que antecede a grande tribulação. Várias coisas têm que acontecer no decorrer da história, no decorrer dos séculos, no decorrer do tempo. Várias coisas têm que acontecer, vários sinais têm que ser apresentados, até para que se cumpra a palavra do Senhor, assim como está escrito em Amós 3:7. Que o Senhor avisa os seus profetas aquilo que Ele vai fazer. E o Senhor tem avisado o seu povo o que vai fazer. O Senhor tem apresentado os sinais, fomes, pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos. Muitos outros eventos têm acontecido no mundo. E só vai se intensificar cada vez mais. Mas Jesus nos advertiu dizendo: ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Mas nós, queridos, como servos do Deus Altíssimo, não temos que ficar assustados nem alarmados com isso. Muito pelo contrário, o que nós deveríamos fazer era olhar para os céus e nos alegrar, e nos exaltar e jubilar, porque se aproxima a nossa redenção. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se aproxima. Não pense você que depois das picadinhas que você vai receber, das imunizações, que tudo vai voltar ao normal. Não vai, queridos. Nunca mais a vida que você conheceu vai voltar a ser o que era. Daqui para frente, o relógio foi disparado, o cronômetro foi disparado, não tem mais como voltar atrás, não tem mais como tornar aquela vida que nós tínhamos anteriormente uma vida pacata, tranquila, não tem mais. Daqui para frente é guerra, daqui para frente é uma vida de entrega, é uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de entrega nas mãos do Senhor, para que possamos estar prontos, para que possamos estar preparados para o momento da sua chegada. Mas Ele não vai chegar de qualquer maneira. Primeiro, os sinais têm que se cumprir, e eles vão se cumprir, querendo ou não, queira você ou não, doa em quem doer, os sinais vão se cumprir. Você vai ver esses sinais se cumprindo, você vai ver eles se cumprindo um a um, você vai ver as coisas acontecendo, a aflição, a opressão, as pessoas perseguindo o povo de Deus. Com o passar do tempo, nós não poderemos mais pregar aqui na internet como estou fazendo aqui, muitos outros fazem, e não poderemos mais trazer a palavra. Muito mais a palavra do Senhor vai ser cerceada também aqui na internet, vai ser cerceada em vários lugares. Não vai haver mais templos físicos. Nós vamos nos reunir nas casas como era no passado, vamos nos reunir às escondidas para louvar e bendizer o nome do Senhor. Não pense que muitos de nós não serão presos, não pense que muitos de nós seremos lançados em prisões, seremos até mortos, agredidos, mas aí nós vamos ver verdadeiramente quem são os crentes em Cristo Jesus. Seremos perseguidos, mortos, injustiçados por amor a Cristo Jesus. A palavra diz que muitos de nós seremos lançados em prisões por causa do amor a Cristo.
Mas se permanecermos fiéis até a morte, até o fim, o Senhor vai nos honrar, Ele vai nos dar a coroa da vida, firmes na promessa, firmes no amor, firmes na justiça, crendo e jamais negando o nome do Salvador, jamais negando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Santo dos Santos, que não há outro além dele, não há outro, nunca houve nem jamais haverá outro que nós devamos recorrer. Querido, ainda que a tua vida dependa disso, ainda que a tua vida seja entregue nas mãos dos ímpios, dos malfeitores, que seja imposto a você que renuncie ao nome de Jesus para que você possa receber as regalias que este mundo estará recebendo. E aqueles que não aceitarem as condições deste mundo estarão passando por extrema dificuldade. Mas regozije-se e exalte, olhe para os céus e veja que a tua redenção se aproxima. O Senhor diz: aquele que guardar a sua vida perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse achará. Eu sou o presbítero André, esse é o canal de Portas Abertas. Espero que este estudo tenha sido esclarecedor para você e possa enriquecer a sua vida. Por isso, nos ajude deixando o seu like, inscreva-se no canal, deixe também o seu comentário. A sua interação faz toda a diferença para que o algoritmo do YouTube perceba que um vídeo tem relevância e seja recomendado para mais e mais pessoas em todo o mundo, para que o Evangelho seja pregado nesses últimos dias em todos os lugares. A internet tem sido usada para tantas coisas inúteis, tantas coisas vis, fúteis, inúteis, sem nenhuma pretensão de agradar o reino, de exaltar o reino, de agradar a Cristo. E essas coisas que não prestam têm sido valorizadas muitas das vezes até mesmo por nós crentes, por nós evangélicos. Chegou a hora de nós valorizarmos a palavra do Senhor. Ajude-nos a fazer com que esse evangelho cresça, fazendo com que a palavra do Senhor seja divulgada em todas as partes da terra. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Graça e paz.